الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, não há dúvida que todos nós vivemos numa sociedade mista, onde confunde-se quem é muçulmano e quem não é muçulmano através das nossas práticas. Estamos a viver numa sociedade e inseridos nela, numa sociedade onde os nossos atos em si, eles já ditam a nossa identidade. As nossas ações, onde quer que a gente estiver, ou seja, onde quer que a gente esteja, elas em si já ditam que aquela pessoa é muçulmana ou aquela pessoa é cristã, ou aquela pessoa não tem religião. Estamos inseridos numa sociedade onde cada um de nós deveria estar muito preocupado em saber onde, como e com quem anda e o que é que faz quando está na rua. Porque essas ações, essa nossa forma de ser, ela por si já traz a sua identidade. Hoje, queremos trazer um tema, cujo esse tema, a sua reflexão, é de algumas atitudes que acontecem no seio, ou no nosso meio, no nosso seio, em que nós estamos inseridos, que não identifica a religião islâmica e muito menos a nós como muçulmanos. Aliás, o Islã dá ênfase a esta ação, a esta prática, e faz com que esta prática ou esta ação seja uma das condições para o nosso salat ser válido. E é uma ação tão pequenina que no dia de Qiyamat, ou esta ação, quem fizer esta ação e não prestar atenção, ele irá sofrer o castigo. O seu castigo começa na sepultura antes de você ir ao julgamento. Estamos a falar, minhas irmãs e meus irmãos, da ação da higienização e a purificação. Estamos a falar concretamente que hoje queremos, em poucos minutos que nós temos, falarmos da higienização e a purificação. Parecer algo tão pequenino, mas é tão grande, que o seu salat não é válido, ou tuas ações não são válidas se você não tiver a higienização e a purificação, particularmente o salat. E será o motivo de nós sermos castigados no dia de Qiyamat, particularmente logo que morrermos, se nós não tivermos o cuidado da nossa purificação e da nossa higienização. Este Islã, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu, e a nossa religião está completa, não precisa de nenhum acréscimo e nem diminuição. O Corão, assim como o Hadith, estão repletos. Aliás, não há nenhum livro no Islã, particularmente os livros de fiqh, que não começa com um capítulo que trata da higienização. Não existe no Islã livros como hadiths ou livros como jurisprudência islâmica que o seu primeiro capítulo que não vai tratar da higienização e a purificação. Por que isto? E nós muçulmanos ficamos alheios da higiene e da nossa purificação, vivemos só. Quando eu dizia que estamos inseridos num meio em que a nossa ação ela é a nossa identidade, porque hoje assistimos pessoas na rua que fazem xixi, que fazem urina de qualquer maneira. E por vezes
que Allah nos afaste, podem ser pessoas muçulmanas. E isso não é do Islã. Por quê? A nossa religião islâmica, uma das condições para você ser verdadeiramente crente e as suas ações, particularmente o salat, ser válido, é preciso você estar higiênico e puro. Então é daí que, meus caros irmãos e minhas irmãs, vamos trazer esse tema e vamos trazer, dentro deste tema, 3 aspectos. Primeiro, é preciso definirmos o que é higiene e o que é a purificação. E segundo, vamos trazer a importância desta purificação e higienização. E no fim vamos trazer a higiene e a purificação de forma coletiva, de forma singular e de forma coletiva. A importância da higiene, meus caros irmãos, é um assunto que nós não vamos acabar hoje, nem em 4 palestras, não é possível, mas nós vamos resumir. Um hadith muito famoso, que na verdade esse hadith, pela sua importância deste hadith, Imam Nawawi colocou na coletânea dos hadiths mais importantes, que ele chamou Arba'in Nawawiya. Esta coletânea dos hadiths de Imam Nawawi, ele trouxe dos hadiths que achou mais importantes, ele trouxe, e este hadith está dentre os primeiros hadiths no seu livro. E todos nós conhecemos, em que diz, o hadith é narrado por Omar, um dos poucos hadiths que ele narrou, diz, quando nós estávamos sentados num belo dia, apareceu alguém, veio sentar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele colocou sentou, seu joelho com o joelho do profeta sallallahu alaihi wasallam, colocou as suas mãos por cima do joelho do profeta sallallahu alaihi wasallam, e este homem era tão belo, sua roupa era tão branca, o seu cabelo estava muito organizado, muito preto, mas muito organizado, muito asseado este homem. Veio ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começou a dialogar. Ele perguntava-lhe sobre o Islã. Perguntou-lhe, fez-lhe certas questões. O que era o Islã? O que era ihsan, a sinceridade? Quando é que seria o Qiyamah, etc, etc. Mas onde nos interessa é que o narrador do hadith, Umar, radiyallahu ta'ala anhu, ele caracteriza este homem, diz que era um homem tão belo, tão organizado, seu cabelo preto, mas muito bem penteado, não tinha nenhum sinal de que ele era viajante, porque os sahabas se conheciam. E na altura apareciam pessoas, no entanto, também para poderem perceber o Islã, mas aquele jovem não parecia que ele era um viajante, da forma como ele estava. O profeta sallallahu alaihi wasallam questiona os sahabas. Disse, conhecem aquele homem que esteve aqui diante de vós e diante de mim e que fez aquelas perguntas sobre o Islã, sobre a sinceridade e quando é que o Qiyamah seria e outras perguntas? Os sahabas disseram que não, nós não conhecemos aquele homem, é estranho para nós. Quais eram as características desse homem? Era belo, sua roupa era muito branca, o seu cabelo muito bem organizado, não tinha nenhum sinal de cansaço ou de sua roupa estar desengomada, sua roupa, seu cabelo desmazelado, ou seus pés com rasgamanta, etc, etc. Disseram que não, nós não conhecemos aquele homem. Também para nós é estranho. Eles disseram, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah e o seu profeta é o que conhecem. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, Dhalika Jibril. Este era o Jibril, o anjo Gabriel. Atakum yu'allimakum dinakum. Vinha vos ensinar a vossa religião. Qual é essa religião que ele vinha nos ensinar? O Jibril não conhecia aquelas perguntas, não sabia das suas respostas sobre o Islã, sobre a sinceridade, sobre quando é que seria o Qiyamah, etc, etc. Sabia muito bem, mas era para legitimar. Mas onde nós queremos chegar, meus irmãos e minhas irmãs, é que o Jibril, alayhi salatu wassalam, veio com as características de higiene e purificação do nível mais alto. Ele vinha tratar matérias relacionadas com o nosso din
al-Islam, com a nossa religião, e vinha de forma muito asseada. Vinha de forma muito organizada. ذلك Jibril, este é o Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum, vinha vos ensinar a vossa religião. Então, esta religião que ele vinha nos ensinar, uma delas, porque o narrador aqui neste hadith, ele classifica como é que essa pessoa estava vestida. Ele classifica como é que esse jovem estava naquele encontro. Será que diz que veio a cheirar mal, veio de seu cabelo desorganizado, veio da sua roupa desorganizada? Não. Aqui aprendemos a importância da higienização e a purificação no Islã. Meus irmãos e minhas irmãs, no Din al-Islam, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebe a profecia e é ordenado a começar com o salat e outras atividades, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, quanto à sua vestimenta, quanto à sua roupa purifica. Para dizermos, com essa introdução, meus caros irmãos, que no Islã existe o primeiro passo para nós seguirmos com outras adorações, que é a higiene, que é a purificação. E esta higiene e purificação, ela divide-se em duas partes. Temos a higiene, no entanto, como é que posso dizer? Temos a higiene, no entanto, visível. Temos a pureza, temos a higiene visível e temos aquela invisível. Eu não vou entrar aqui as formas e os tipos de higiene que nós temos no Islã. Vou falar simplesmente da importância. Então, meus irmãos, o nosso Din al-Islam, ele tratou e deu a importância tão elevada da higienização e a purificação, porque, meu amigo e minha amiga, as outras ações suas, seja jejum, seja o salat, seja o zakat, etc., etc., enquanto você não estiver puro e higiênico, elas não vão valer. Sabem, a nossa religião é tão completa que tratou de coisas muito sensíveis e muito pequeninas em termos de tamanho, mas grandes em termos de seu valor, que nós não imaginamos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós muito bem sabemos que nossas mães, nossas irmãs, nossas sobrinhas e primas, para apimentar a nossa comida, é preciso usar certos condimentos, como a cebola e o alho, o coentro, a salsa, etc., etc. E o profeta gostava desses alimentos. Mas ele disse: Man akala thawman. Aquela pessoa que consumir alho são alimentos meramente halal. São alimentos meramente saborosos, que o Islã aprovou e é halal. Mas disse que aquela pessoa que consumir o alho, assim como a cebola, فَلْيَعْتَزِلْ مَسَاجِدَنَا, que fique longe das nossas mesquitas. Será que o sentido é este? Aquela pessoa que consumir o alho ou a cebola que não chega à mesquita, o sentido é este. O sentido aqui, minhas irmãs e meus irmãos, não é a questão de você ter consumido a cebola e o alho que você não vai fazer salat. Mas se você tiver a tirar aquele cheiro não agradável do alho e cebola que não incomode os outros na mesquita, significa que você deve se lavar muito bem. E hoje o que é que nós assistimos? Isto por quê? Porque na mesquita é um lugar onde você vai fazer a sua adoração concentrado para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não queremos que não queremos que ninguém venha perturbar-te. Não queremos que ninguém, através do seu mau cheiro, venha nos perturbar. Hoje o que acontece? Você está ao lado de alguém, a sua roupa está a cheirar porque tirou aquele casaco que não usava há 2 séculos. Está a cheirar cânfora e o cheiro de cânfora perturba a pessoa que está ao seu lado, talvez até toda a mesquita. E a pessoa que está ao seu lado fica incomodada, não vai fazer bem o salat. Isso não é do Islã. Estamos porque as pessoas lá fora
fumaram o rapé, cigarro e outras coisas que nós não conhecemos, vem à mesquita. Fica ao lado de alguém que esta pessoa, o cheiro vai lhe incomodar e não vai se concentrar para fazer bem o seu salat. Isso não é do Islã. Para dizermos, meus caros irmãos e minhas irmãs, no Islã, a higiene e a purificação é obrigatória. Estarmos asseados e bem apresentáveis é uma recomendação. Vir à mesquita não tem roupas específicas. Específicas aqui falamos porque muita gente pensa que não pode usar a sua melhor vestimenta, o seu melhor jubô, o seu melhor fato, o seu melhor vestido, o seu melhor lenço para vir adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Deixamos essas boas coisas para as festas, para os ziarates, para não sei lá quantos. Isso não é do Islã. Então, meus caros irmãos e minhas irmãs, no Islã, os nossos ibadats, as nossas adorações, elas não vão valer. Sim, tem outros condicionalismos para valerem, como a intenção, que é uma das primeiras. Mas enquanto não estivermos higienicamente bem, as nossas ações não vão valer. Como eu dizia, que a higiene ela tem duas partes que nós aqui não vamos detalhar, mas queremos chamar a atenção que todos nós, antes de fazermos qualquer atividade islâmica de adoração, particularmente o salat, é preciso velarmos pela nossa higiene. Eu dizia que o segundo ponto seria a higiene singular. A higiene singular referimos em que você, como indivíduo, deve se preocupar para ver essas duas formas de purificação, que é a purificação visível e invisível. E como é que você deve tratar isso e como é que você deve se purificar. Porque há certos atos em que, se eu praticar, mesmo que eu faça wudu, ainda não sou puro, não posso fazer salat. E nós muito bem sabemos disso. Não vou entrar em detalhes, porque essa não é nosso tópico. Então, a questão aqui não é de você usar boa roupa, a melhor roupa, mas se você não tiver purificado islamicamente, mesmo que você vista o quê? Mesmo que você faça bem o wudu, o seu salat não é válido. Então devemos, de alguma forma, procurarmos saber e entendermos esse capítulo da purificação e higienização, que é tão vasto. E se eu não tiver bem purificado e higienicamente bem, o meu salat não é válido. Meus irmãos e minhas irmãs, a questão de higiene e a purificação no Islã, a sua importância ainda se reveste. Por quê? Como eu dizia antes, que temos esta purificação visível e invisível. A visível é aquela, minha roupa tocou alguma coisa que é impura, aí vou procurar saber. E invisível são aquelas também que nós bem conhecemos e também não é nosso tópico. Mas a sua importância revela-se, meus caros irmãos e minhas irmãs, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez passou pela campa de duas pessoas que acabavam de ser sepultadas e ele, com aquele sentimento e compaixão, falou para os seus sahabas, disse: "Innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabir." Aqueles dois, ora sepultados, estão sendo castigados neste momento. Mal, as pessoas lhe enterraram e foram-se embora, então eles começaram a merecer o castigo severo. Por que isto? Então, meus irmãos, inshallah, vamos dar a resposta desta questão, depois de uma pequena pausa. Aquulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu.
Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa atba'ihi ila yawmiddin. Wa ba'd. Meus irmãos e minhas irmãs, a questão de higiene, a gente fala com tanta dor e com tanta tristeza, porque construir mesquita é algo constituído no Islã. Quem tiver condições que o faça. E, alhamdulillah, hoje, em Moçambique, temos tantas mesquitas muito luxuosas e com muitos adornos, bonitas, mas esquece-se aquilo que nós estávamos a falar agora. Este é um assunto, estamos a falar da higiene coletiva. Este é um assunto em que a responsabilidade é de todos nós. Nós não vamos culpar as direções das mesquitas, vamos culpar a todos nós. Aliás, nós nos preocupamos para fazer as mesquitas, mas como é que está a questão prioritária para o salat que vamos fazer na mesquita ser válido? As nossas casas de banhos das mesquitas estão bem apetrechadas? Estão bem organizadas? O que acontece é que temos as mesquitas bonitas, muito higiênicas, mas para fazermos o wudu, que passa necessariamente a pessoa ir à casa de banho, não consegue usar a casa de banho. Será que estamos preparados para irmos fazer o salat? Se o primeiro elemento para a nossa adoração, para o nosso salat ser válido, não está em condições, como é que o salat vai ser válido? E infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, é o que acontece hoje nas nossas mesquitas. O que vale teres uma mesquita muito bonita, com tudo organizado, mas a casa de banho para você entrar tem que pegar nariz. Aliás, até porque para você usar a casa de banho não consegue. Vai sair, vai se sacrificar, fazer o wudu, ir fazer o salat enquanto você deveria ir à casa de banho. O salat não é válido. Sabe, como eu dizia que o Islã tratou de coisas tão pequeninas em termos de tamanho, mas tão grandes em termos da sua responsabilidade e da sua importância. Se você quer fazer o salat, não conseguiu usar a casa de banho porque está a cheirar mal ou não há condições para tal, e você vai se apertar porque quer fazer o salat com jamat, vai e faz o salat, mas a sua mente toda está na aflição em que você tem. O salat não valeu. O que é que nos valeu nós que fizemos mesquitas bonitas, mas a casa de banho para você entrar tem que pegar o nariz e por vezes não consegue entrar, vai sacrificar-se fazer o wudu também em péssimas condições, porque o wudu é aquele espaço que as pessoas não conseguem cuidar, e você vai fazer o salat com este aperto, com esta aflição, o salat não é válido. O professor sallallahu alaihi wasallam, num hadith autêntico, disse: La salata bihadrati ta'am. Vejam, enquanto a comida estiver pronta para você consumir e você estiver com fome, não vai fazer o salat, porque o salat não será válido, não é o tempo. Primeiro coma, sacia e depois vai fazer o salat. E depois, wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. E não há salat também, ou o salat não é válido enquanto a pessoa estiver a pegar-se aflito para quer usar a casa de banho e não conseguiu fazer. E isso também são aquelas pessoas que, mesmo que não queiram usar a casa de banho, ou que a casa de banho esteja bem, mas porque não quer pegar água, não quer perder o wudu, e quero manter o meu wudu, vou fazer salat depois que vou à casa de banho. Isso não é do Islã, o salat não é válido. Não há salat enquanto a comida estiver pronta e você estiver com fome, precisa de comer. Quer-se evitar o quê? Você deixou aquele bom frango ali na mesa, deixou muito bem aquele biryani, está com fome. Não, primeiro quero despachar o salat. É assim como as pessoas dizem. Quero despachar o salat, depois é que vou comer. Mas está a fazer o salat, está a pensar na comida. Então coma. Por que você não comeu primeiro para depois ir fazer o salat? E depois, você não pode, de alguma forma, estar-se a apertar. Você está aflito, mas não quer usar a casa de banho, quer correr para fazer o salat,
Mas, no entanto, quando for no salat, você estará a pensar na sua aflição. O salat não é válido. Então, quero deixar uma recomendação para mim e para todos nós. Primeiro, para aquelas pessoas que estão à frente das nossas mesquitas. A importância não se resume simplesmente em cuidarmos das mesquitas higienicamente e terminarmos aí, preocuparmos-nos em trocarmos os tapetes, pormos até os perfumes, os aromatizantes e deixarmos a casa de banho. A casa de banho deve ser a primeira coisa, mas muito bem apetrechada, talvez mais que a própria mesquita. Porque precisamos de usar a casa de banho muito bem, sairmos lá limpos, fazermos o wudu e irmos fazer o salat. E não só. O outro apelo que eu deixo é de nós utentes. Nós não vamos criticar as direções porque não fizeram boas casas de banho ou não cuidam higienicamente, mas nós que usamos também. Não usamos bem a casa de banho, por quê? Porque nem sabemos da importância da higiene e como usar a própria casa de banho, porque há pessoas que não sabem se lavar. Há pessoas que não sabem se lavar corretamente. Então é preciso, todos nós, empenharmos esforço, sacrificarmos-nos para conhecermos devidamente este capítulo da higienização e a purificação, porque é elemento fundamental para o salat ser válido. Outra e a terceira recomendação que eu deixo é que nós, quase todos nós, inclusive a própria direção das mesquitas, são pessoas que frequentam em restaurantes, em hotéis, em aeroportos, em sítios públicos que eles até usam as casas de banhos. Como é que lá é organizado este assunto? Como é que é cuidado? Você entrou, minutos depois alguém vai fazer limpeza. Por que nós não instituímos isso na nossa mesquita? Por que nas nossas mesquitas só se limpa a casa de banho de manhã e dia seguinte? Por que não pode ser em cada salat? Aliás, aqui também está mais a quarta recomendação, em que as pessoas pensam e ridicularizam o trabalho de muadhin e dizem que não, faz adhan, vai limpar a casa de banho. Por que não podemos ter uma pessoa específica para cuidar da nossa casa de banho? Por que não podemos ter os mesmos modelos que os outros usam? Aliás, que eles até roubaram e levaram de nós. Então, meus caros irmãos e minhas irmãs, higiene no Islã é o primeiro capítulo que todos os álamos abordaram por sua importância e sua valência. Porque as ações, a adoração, ela não será válida enquanto a minha roupa, enquanto o meu íntimo, enquanto o meu corpo estiver impuro e não estiver higienicamente limpo. Meus irmãos e minhas irmãs, voltando para a última questão que eu tinha deixado quando tivemos a pausa, o professor sallallahu alaihi wasallam passou em duas campas e ele afirmou, usando linguisticamente, usando palavras muito fortes, que diziam ou que davam conta que aquelas duas pessoas que acabavam de ser sepultadas estavam sendo castigadas. E ele disse, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. Não estão a ser castigadas por coisas grandes. Quer dizer, há coisas que a gente vai sofrer, mas deveríamos evitar na fase da terra, porque são coisas simples de evitar. Quais são essas coisas, ya Rasulallah? Disse, Amma ahaduhuma, quanto ao primeiro, ou quanto a um deles, kana la yastabiru min bawli. Quando ele fazia o xixi, não se cuidava. Não é o que acontece hoje. Estamos aqui a criticar direções das mesquitas. Longe de estar a criticar Masjid Abdul Rahman, estou a criticar todas as mesquitas que existem em Moçambique e na face da terra. Há mesquitas que eu, quando vou lá, tenho que estar preparados de fazer o wudu em qualquer esquina ou em casa, porque lá não posso entrar na casa de banho. E nós conhecemos. No Masjid Abdul Rahman, mashallah, eu até, mesmo que não seja esse tempo de salat, quando estou aí aflito, venho usar aqui, porque está em boas condições. Não era o nosso foco esse. Mas o que queremos dizer é um assunto geral
na nossa cidade e no nosso país, em que as pessoas gastam milhões e milhões para ornamentar a mesquita, mas deixam o primeiro passo, que é a mesquita. Dizia que o professor sallallahu alaihi wasallam passou naquelas duas campas e disse: estão sendo castigadas por coisas tão pequeninas. Um deles, o que é que fazia? Kana la yastabiru min bauli. Ele não se afastava quando fazia seu xixi. É o que acontece. As pessoas, os utentes que não sabem usar casa de banho, vão ali, fazem xixi de qualquer maneira. O xixi salpica para a sua roupa, para o seu corpo, ainda vai fazer salat. E não só, algumas pessoas fazem o xixi e ainda fazendo show-off. Nós assistimos aí. Entre amigos, os colegas estão a fazer xixi aí na rua, ainda estão a se exibir, quem lança mais. Então, são dessas atitudes em que o professor sallallahu alaihi wasallam disse que um deles está sendo castigado por uma coisa tão pequenina, porque quando fazia xixi não se cuidava. Então é preciso, para nós não merecermos esse castigo, quando formos usar casa de banho, usarmos muito bem. Quando tivermos necessidades, sabermos onde e como usar, senão vamos merecer esse castigo de uma coisa tão pequenina. E outro, o que é que fazia? O outro era namam, fofoqueiro, troca tinta, aquela pessoa que só quer espalhar informação para ser famoso. Então, para dizermos, meus irmãos e minhas irmãs, o assunto da higienização e purificação é muito amplo e é muito importante. Recomendo a mim, assim como a todos vós, para que a gente aprofunde e use melhor esta matéria, porque o nosso salat não será válido enquanto não estivermos purificados e muito higiênicos também. E também deixo a recomendação de quando formos usar a casa de banho, devemos usar muito bem e evitarmos que a própria urina, que o próprio nacho se toque em nós também, que é para não merecermos ou não fazermos parte daquelas pessoas que vão sofrer no dia de Qiyamat porque não cuidaram bem do seu xixi.